Olá, Cidade Feitiço, tudo bom? Ó, eu aqui de novo com a Tamires para falar do que a gente mais gosta, que é de esportes. Sim, certo? Certo. Bom dia, Tamires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, não tem essa parte mais. Volta. Não tem problema. É por isso que eu falei bom dia, boa tarde, boa noite. Então, quem tá assistindo pode estar assistindo a qualquer horário do dia. Perfeito. Madrugada, a gente não sabe, né? Essa nossa nova... nosso novo formato, ainda estamos nos adaptando, né? Tanto que quem começou o programa hoje foi o Eduardo. Estamos aqui com um convidado mais do que especial para falar de um esporte muito legal, né? Que é o Alexandre. Boa tarde, bom dia, boa noite, Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho do Alê, né? Conhecido como Alexandre, Alê do vôlei. Quem é você, Alê? Bom, o Alê do vôlei, mas eu vou primeiro falar do Alê fora do vôlei. O Alê, o Alexandre, né? Na verdade, Alexandre Roberto Galindo. O Alê é uma pessoa muito, eu, no caso, né? Com muito coração. Eu acho que, assim, se tem uma coisa que eu sou, é uma pessoa muito coração. Então, assim, desde sempre, desde novo, tentava sempre entender todo mundo, agradar todo mundo e ser verdadeiro, tudo com todo mundo, mas a gente sabe que durante esse percurso da vida aí a gente vai aprendendo a viver. Então, sim, eu hoje assim, aprendi muito, assim, a vida é totalmente diferente, experiência em tudo. Mas ainda hoje mesmo assim eu continuo sendo muito coração. Então o Alê é aquela pessoa que é bondosa, coração, amigo, parceiro. Tá ali pra tudo, pra ajudar como pode, como não pode. Mas, assim, a gente aprende a falar não também. Então, assim, são coisas que é necessário. Então, assim, hoje eu tenho o Alexandre, assim, maduro. Hoje eu acho que, assim, tem uma maturidade muito grande e forte. Sei o que é certo, o que é errado, hora de falar sim, hora de falar não, até mesmo para um lado profissional. Então, assim, digamos assim, a gente apanha e aprende. Então, assim, hoje eu sou o Alexandre, assim, o maduro. Antigamente a gente fala assim, o Alê é muito chorão, o Alê é muito coração, o Alê não, era tudo Alê. Não, hoje já muda isso. Então, a maturidade veio e a gente sabe lidar, mas ainda continuo sendo um pouquinho de coração. Eu tento acolher todo mundo, isso é algo meu mesmo. E é isso, acho que é isso. É difícil a gente falar de nós mesmos, assim, é bem complicado. É bem complicado, né? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, né? Porque quem é você? É muito difícil falar. Falar do esporte que a gente gosta é muito mais fácil, não é mesmo? Sim. Eu nunca parei, igual eu falei, na hora que eu cheguei, eu falei assim, gente... Quem é eu? Quem sou eu? A gente se pergunta, quem sou eu? Que eu... Tá, pera, calma. E aí você tenta achar uma palavra pra definir e você sempre acha, assim, algo que é mais marcante. E é isso, acho. E aí você fala assim, nossa, se eu falar isso, será que não é muita prepotência minha? Ou não, eu tô me queimando muito, né? Então é muito complicado, né? É que vocês não viram, mas ele ficou aqui, ele ficava assim, quem é o Ali? Cara, quem sou eu? Nossa, é que é uma pergunta que é muito difícil a gente no dia a dia alguém... Quando você chega, que nem entrevistas, coisas que eu acho que é mais, assim, que você chega, alguém pergunta, fale sobre você. Aí a mesma coisa, fale suas qualidades. Aí você, pera, calma. Defeitos, nossa. Daí eu caramba, e agora? O que você... Aí, às vezes, assim, quando você não tem algo que faça uma pergunta, flui. Sim. Agora, quando alguém pergunta diretamente, é algo que a gente acaba se bloqueando. Acho que isso é com todo mundo, assim. Sim. Que não é algo, ainda mais eu, assim, eu sou muito tímido pra tudo, né? Foi uma luta daqui, mas eu tô aqui. Foi vários pedidos, foram várias...
conversa, fala assim, vamos lá, Ale, é uma extensão, igual o Vini fala, uma extensão do bar, a gente vai sentar, conversar, e aí tá fluindo, é isso. Mas é isso, mas é algo que sou muito coração e tímido, tá? Acho que esqueci de falar, sou muito tímido. Mas tudo bem. E quando esse Ale, coração, começou a gostar do vôlei? Quando surgiu essa paixão, essa vontade de ir pro vôlei? Cara, é longa a história. Nós estamos aqui pra escutar. Porque, tipo, que nem eu, desde novinho. Assim, eu conheci o vôlei, foi com meus 12 anos, que eu comecei a entender o voleibol. E ainda eu morava lá em Itajubi. Então, assim, eu morava em Itajubi, cidade pequena, tudo. E aí a gente começou em escola, aí tá lá, professor, tudo. Eu já era um pouquinho mais alto. E aí eu falei, gente, eu olhava o povo jogando futebol e era assim, as meninas vôlei e os meninos futebol, no começo. Aí eu falava, gente, eu sou uma perna de pau, eu não tenho condições de jogar futebol. E eu não dou conta. E os meninos, não, Ale, vamos jogar. Eu falei, gente, não. Ah, você vai no gol? Eu falei, não. Pelo amor de Deus, não. E eu lá. E aí, de boa. E aí depois, assim, falei, vou começar a conversar com o professor, vou tentar ficar com as meninas que eu gostava já. Era algo que eu ficava admirando. E não assistia na televisão nem nada, assim. Beleza. E aí foi interessando. E aí foi passando, aí ficou um ano, assim, aí depois, quando eu fiz 13 anos, 7ª série, né, que agora mudou bastante a parte da grade de educação, mas 7ª série, 13 anos, e aí eu falei, não, o professor falou, não, vamos começar aquelas partes mais bimestrais, um mês isso, um mês aquilo, outro. Então, fui aprendendo um pouquinho de tudo, e o vôlei era a minha paixão ainda, eu falei, não, eu quero aprender. Aí ele falou, não, vamos tentar entrar no time da escola. Eu falei, vamos ver se tem time na escola. Aí tinha, só que era categoria acima, que é o famoso infantil, que aí era 15, 16, 17 anos. Isso em Itajubi ainda? Em Itajubi, tudo em Itajubi. Que praticamente eu vivi até meus 18 anos, eu morei lá. Eu mudei pra lá com 11 e fiquei até meus 18 lá. Depois eu vim pra Catanduva. Aí eu falei, vou entrar no meio dos grandes ali, vamos aprender. Ok. E aí foi fluindo, foi lá aprendendo, aí tive a Lourdinha, que foi uma treinadora de lá, uma das primeiras, ela já jogava também no time da cidade e tudo, e aí ela era a nossa técnica ali, eu fui aprendendo. Aí eu passei por vários professores também, mas ela foi a que mais, assim, ela e o Edson, que é de Catanduva, que dava aula lá, que é o japonês, que hoje ele dá treino no tênis, tudo, é uma época ele até foi técnico bem antes daqui acho que do pessoal de Catanduva. E aí ele também, eu peguei uma base com ele. Só que nisso, 13, 14 anos. Aí eu já falei, o povo viu eu grande, alto, me chamaram pra jogar no time da cidade, de Itajubi. Vou meter a cara, vamos. Cara, eu cheguei lá, a galera que jogava lá já era adulto e era experiente, jogavam bem demais, assim. E chegou eu e mais uns 3, 4 que foi convidado, vamos lá. Cara, primeiro, a gente ataca, assim, né? E eu achava na escola, a rede um pouquinho mais baixa, tudo com a galerinha do mesmo nível, tudo, tava arrasando. Vamos pra cidade. A hora que cara, eu cheguei lá, eu vi aquele povo tudo atacando pra baixo. Você salta, ataca, com a rede de altura 2,43. E vindo pra baixo, a primeira bola que eu fui atacar, você sabe a altura de uma tabela de basquete? Eu mandei a bola por cima da tabela de basquete. Aquilo, eu falei, gente, não acredito. Mas, eu falei, não vou desistir, vambora, vai. Treinando, aí com o tempo você vai ganhando experiência. Então assim, aí continuava, treinava na escola 2 dias e na cidade treinava nos outros 2 dias. Então ficava nessa, praticamente jogava vôlei quase todo dia. Fora que quando a gente jogava na rua. Porque também foi algo que começou. Quando não tinha na escola, a gente juntava meus amigos do bairro, a turminha nossa que fazia parte do time. A gente amarrava uma corda no meio da rua, pegava uma bola e ia jogar no meio da rua. E era a festa nossa. Então assim, foi a minha vivência. E aí você vai aprendendo. E aí foi onde que vai evoluindo. Sim. Evoluindo, aí começou a escolar, aí a gente jogava pro Rutidalva, que é a Escola Estadual de Itajubi,
E aí era a gente, venha pra cá, competia contra as escolas de Catanduva. A gente já foi campeão, já foi vice, já foi pra... Passou pra fase em Rio Preto, foi alojar, enfim. A gente fazia no geral. Então assim, aí foi onde que eu comecei a minha vida. A minha vontade de querer aprender e pensar profissionalmente. E aí, acabou. Terminei os estudos, fui jogando, e aí eu falei, não, e agora? Quero tentar. Eu tinha atingido um nível assim que dava pra ir fazer peneiras, né, que é as seletivas de voleibol, pra entrar em times, amador mesmo. E aí foi onde que eu comecei a tentar. Aí eu fiz teste em Rio Preto, e fiz teste em São Paulo, tudo. Só que chega um certo ponto que na época, quando eu já estava fazendo seletiva, tinha muita gente boa, que já tinha uma base boa e treinava. Então, assim, você tinha que competir, era muito competitivo. E a gente sempre ficava lá. Eu chegava, passava na primeira, na segunda, aí na terceira meio que já aí não dava certo, aí era dispensado. Mas não desistia. E ia seguindo. Aí surgiu pra vir pra Catanduva, em 2018. Aí ia montar um time, não tinha base, não tinha nada. Aí a Mariana Madergan, que morava em Rio Preto, jogava vôlei, jogou profissionalmente, ela assumiu aqui como técnica. E aí, ela montou uma base, sub-21. Então eu tinha 18, eu tinha já 18. Aí os meninos também, alguns meninos amigos meus que até hoje tá lá, alguns ainda tá comigo, outros já vieram aqui fazer parte também, o Matheus, o Rafa. E aí a gente falou, montou uma base e foi. Ela montou assim, eu aprendi muito mais aqui com ela. A minha base de verdade mesmo, que eu tive de correção, de corrigir, de tirar vice, no início foi com ela, em 2018. E foi tudo novo. Então assim, não tinha conseguido profissionalmente ganhar bolsa de estudo, nem nada. A gente jogava pra prefeitura, a gente tinha horário de treinamento, era quase todo dia, lá no clubinho mesmo, onde eu tô ainda hoje, dando aula lá. E a gente iniciou tudo lá. E a gente foi pra competições. A primeira competição foi jogos regionais. Nunca tinha ido da vida nos jogos regionais. Viajar pra jogar. Ficar alojar. Foi algo assim, nossa, que perfeito, incrível. Só que a gente chegou lá e a gente viu, assim, os níveis. Na época era Rio Preto, era um time fenomenal, muito forte. E Penápolis, e Votuporanga. Então, assim, eram times que tinha aquele investimento pesado ali, sabe? De contratação e tudo. Então, eu não conhecia esse mundo ainda. E aí a gente chega tudo lá, nós, assim, tudo pequeno, magrelo. Eu era um dos mais altos, o outro era tudo esguio, assim, novinho. E falei, não, vamos lá. Pá, né? Bolado de um lado, bolado do outro. Não, a gente tava tomando a surra do povo. Mas a gente tava lá, a gente queria ir lá. A gente tava lá, não, vamos. E foi assim, aí dali em diante foi uma experiência incrível. Porque depois, quando a gente voltou, em agosto, a gente continuou mais firme. A gente falou, não, a gente quer. E foi. E aí, acabou que chegou no final do ano e a Mariana acabou saindo. Aí ela voltou para Rio Preto, acho que os compromissos dela. E aí assumiu o Almir, que é o que foi também um dos meus técnicos de 2019 até 2021. Acho que ele ficou até 2020, acho que foi uns 3 anos. Ele já jogava, a gente já tinha contato com eles também. E aí ele assumiu e aí onde que eu continuei mais e ele pegando mais ainda no meu pé. E aí começou muito adulto. Aí juntou nós do sub mais a turma do adulto que retornou com caras assim experientes. E aí onde que a gente foi aprendendo mais ainda, mais e mais. E eu lá, não, eu quero, e eles instigando, sabe? Falei, não, você tem que melhorar, você dá em condições, você tem isso. E buscando cada vez mais pra atingir na alta performance. E aí o Almir saiu. Que aí ele acho que acabou entrou, acho que como diretor de escola, tudo. Então, assim, buscou outras coisas. E aí aí foi onde que o Matheus assumiu.
O Matheus assumiu e aí a gente continuou com ele. Ele ficou assim, ele e o Almir foi sempre junto ali. E ele foi aprendendo muito com o Almir. E até então eu não estudava, não tinha feito educação física nem nada, porque ainda na minha cabeça eu queria tentar profissionalmente. Era um sonho. Só que vai chegar num certo período, um certo tempo que você fala, não, eu tô ficando mais velho. O pessoal mais novo tá chegando com mais gás, com mais vontade. E eles estão dando prioridade. Porque quando você vai numa seletiva e você vê alguém mais novo que tá cru, a gente fala cru, ainda desenvolvendo, isso, que tá desenvolvendo, é muito mais vantajoso você pegar uma pessoa dessa e trabalhar ela da sua forma e moldar ela com todos os fundamentos, tudo, preparar ela da sua maneira, do que você pegar alguém que já vem pronto, formado, com a cabeça e com vícios, que a gente fala de vícios, assim, com alguns trejeitos no voleibol já, e tentar corrigir e tirar e não consegue. E também tentar buscar a melhoria, só que aí o risco talvez de você lesões, corpo muda, então envolve várias coisas. Então eles preferem sempre consertar é sempre muito mais difícil do que fazer. É muito mais difícil. Assim, em tudo na vida, né? Eu falo, hoje eu sinto isso na pele. Então, mas assim, e aí a gente pega e fala, não, então tudo bem. Aí foi onde na minha cabeça eu comecei, falei, não, acho que já eu tenho que começar a me preparar, pensar de outra forma. E aí, assim, nesse meio todo eu trabalhava. Que eu não falei, não tem como eu viver só, não tem como eu ficar esperando uma oportunidade para viver de vôlei. Então eu trabalhava e treinava. No começo, não. Quando eu vim pra cá, porque depois até então, aí na época de tiro, e aí você tinha que trabalhar, se você não tinha emprego, então meio que era meio difícil pra eles te dar por conta dos horários, essas coisas. Tem todo meio que uma burocracia aí que eles meio que, se você vai fazer tiro, ou se você tá trabalhando, ok, se você não tá trabalhando, é meio que eles dão uma barrada ali pra contratar, porque tem que sair e tirar a guarda, e, enfim. Ser convocado. Tem várias coisas em questões que talvez você vai ter que sair do teu emprego, sair correndo, fazer as coisas. E aí fiquei sem praticamente não trabalhava. Mas depois eu falei, não, preciso arrumar um emprego. Eu tinha necessidade, era eu, minha mãe, e só aqui, Catanduva e minha irmã. Era nós três. E aí minha mãe trabalhava, tudo, minha irmã novinha, e eu falei, vou trabalhar e jogar vôlei. Vou manter. Se aparecer uma oportunidade, vou. Se não, ok, sigo minha vida. Aí foi indo. E nada. Aí chega um momento que eu falei, não, vou ficar só jogando por Catanduva. E acho que não vou mais vingar, assim, não vou mais pensar nessa parte profissional. Vou focar no meu serviço e continuar jogando. E aí, trabalhando, jogando. Aí, até que eu peguei, deu um estralo. Falei, não, vou estudar. Tá na hora, preciso estudar. E aí, fiz educação física, 4 anos ali, aqui na Unifipa mesmo, Catanduva. Me formei em 2017. Então, eu, o Matheus, a gente estudou tudo junto. A gente se formou em 2017. E aí eu peguei e falei, e agora? Só que assim, lá na faculdade, a gente entra e fala assim, não, vai ser educação física, bola e de boinha, tudo. Gente, parece que tá estudando pra medicina, real. Porque, é anatomia e a preparação de aula e não sei o que, tudo. E você tem todo um preparo, é muita coisa assim, envolvida. A gente fala assim, tem uns alunos meus que vai fazer educação física. Eu falei, você se prepara? Que não é algo que, eu vou chegar lá e vai ser fácil. Não é fácil, você tem que estudar. É muita coisa, é muita teoria, é muita prática, é muita coisa que você nem imaginava que precisa estudar. Então, assim, e aí me formei. Aí falei, poxa, continuei jogando, tentava jogar nesse meio termo ainda, e eu sempre joguei, não parei até hoje. E falei, vamos lá, né? E aí, falei, agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Vou atuar na área? Não vou? Aí eu fiquei de boa. Falei, deixa acontecer tudo. Se aparecer alguma coisa, quem sabe? Se não, vou continuar trabalhando normal no meu emprego que não tinha nada a ver, que era de outra área.
E continuei treinando, jogando vôlei normal. Mas não pensava mais profissionalmente, que mudei totalmente, virou a chavinha. E aí, assim, não encerrei minha carreira. Às vezes eu falo para os meninos, nossa, eu vou aposentar. Só que, assim, é algo que eu não consigo, por enquanto. Porque quando você ser técnico é totalmente diferente de você ser atleta. E eu sinto essa vontade de ser atleta ainda, E ali quando você tá na beira da... Ainda eu jogo, eu brinco não como antes, mas ainda eu tô ali na briga sempre. E eu recebo ainda convites pra jogar, como nesse período todo que eu, antes mesmo de estudar e das coisas, eu recebi convites pra não jogar. Você vai vir, vai jogar, vai treinar aqui 3 vezes no dia, vai morar aqui, não. Recebi a proposta, falei, Ribeirão Preto, Jabuticabal eu joguei, assim, times de Fernandópolis, teve um ano que eu joguei 2, 3 anos por Fernandópolis, e era assim, você saía daqui, ia lá, jogava e voltava, já joguei jogos regionais por Fernandópolis, porque às vezes Catanduva entrava com sub, ou às categorias, né? Isso, porque tem categorias nos jogos regionais, tem sub-21 e adulto. Então às vezes assim, eles optavam em entrar no sub-21, aí a gente do adulto saía fora. E ia pra outro time. E aí, mas campeonatos, as coisas estão sempre Catanduva. Que era a minha prioridade e é até hoje. Só que chega assim, às vezes, que nem, não vou mentir, recebi proposta. Já ganhei também pra jogar e conversava, explicava e fui. Mas é muito difícil essa transição. Eu ainda tô também nessa transição de parar de jogar rugby e tocar. Eu tô com novidades por aí. Olha aí. Tô vendo de montar um projetinho de rugby, né? Quando der certo, a gente vai vir aqui na cidade de Feitiço, no jogo, falar. Com certeza. Mas é muito difícil, né? Você falar assim, a partir de agora não jogo mais. É muito complicado, né? Porque é o que a gente gosta de fazer, né? Sim. Fizemos, né? Porque eu estou me formando em educação física justamente por causa do esporte, né? Então você falar assim, a partir de hoje não vou jogar mais, só vou ficar só... é difícil. É difícil aceitar, né? É difícil aceitar que a idade tá chegando pra nós, né? Não, e o pior é você ainda está parando de jogar porque, como você disse, a idade está chegando, você tem outros propósitos. Quando eu jogava futebol, eu parei de jogar porque eu quase rompi o ligamento. Sim. E aí eu olhei pra mim e falei assim, não, peraí. Eu tô com 15 anos, eu sei que eu posso, né, me recuperar e continuar. Só que, e se eu não conseguir? Sim. Eu vou ter um problema no joelho pro resto da vida, assim como eu tenho, porque ele ainda, né? E tive que parar. Aí eu segui a vida com outras coisas, continuei estudando e tudo mais. Então é difícil parar, mas você vai continuar inserido. Sim. E aí eu falei, caramba, eu gosto tanto do futebol. Eu vou fazer o que agora? Não, é complicado. Principalmente de lesão é muito complicado. Mas hoje, é engraçado que hoje, nem a gente tem vários exemplos, principalmente no vôlei. Que Carol Gattais, que veio aqui, ela tá com, acho que 40, vai fazer 41, ou tem 40, ela já vai fazer 41. Se eu não me engano, tá confirmado. E é atleta olímpica, né? Ela é atleta olímpica. Exatamente. E ela foi para uma Olimpíadas com 40 anos. Muito legal. E jogou em alta performance. E jogou em alta performance muito bem. Ontem ela tava jogando. Ontem ela deu um susto, cara, no jogo do Minas. Que ela caiu assim, ela deu uma mexida no joelho e tudo, mas já tava em pé, tudo, mas ela é algo assim, ela se recupera, vai lá, consegue, entendeu? Então é algo que hoje a gente fala, a idade chega. Eu não posso falar de idade porque eu tenho um time inteiro com 40 anos no vôlei feminino. 40, 41 anos. As meninas do voleiro que joga pra Catanduva, a maioria delas, o time em si é tudo na faixa de 40, 39, 40 e 41. Legal. E eu tenho uma atleta de 50 anos. Olha só. E joga um absurdo.
Por isso eu acho que um dia convide ela pra vir aqui, por favor. Convidaremos. Qual que é o nome dela? Silvinha. A Silvinha Ela, tá mais. Ela vai assistir o programa. Mando pra E, ó, já tá sendo convocada, viu, Silvinha? Ela tem. Ela é algo assim, ela tem uma experiência e jogou muitos anos. Não só ela, várias meninas. Acho que se elas virem aqui contar um pouquinho da história delas, é incrível. Que elas fizeram parte de uma geração bem antes da minha, de todo mundo. Na época que era do Pinfield, do Ricardo Marion, do Paulo Marion, que tá fora hoje, trabalhando lá nos Estados Unidos também como técnico. Então, assim, elas têm muita história. E é algo assim, elas vão realmente contar a história do vôlei. E é muito legal, muito bom. Não, mas já anotou a pauta já? Anotei o nome, depois a gente pega o contato, a gente já... Se possível, pode chamar. Tem a Silvinha, tem a Vanessa Franzoni, tem a Dani, tem... Ixi, tem um monte. Tem todas elas. Vamos chamar as 3, 4 pra falar da história do vôlei de Catanduva, que elas fizeram parte. Tem várias. De conversar com elas, aí a gente tenta trazer todas elas, coloca aqui, vai dividir no microfone, porque elas gostam de falar. Perfeito. Pensa nas mulheres que gostam de falar. Nossa. O Ale tá falando de... que tava assistindo ontem a Carol Gattaz jogar. E, cara, o legal é que a maioria dos brasileiros acompanha muito o vôlei, né? Então, bom, se bem que eu acompanho até curling nos Jogos Olímpicos de Inverno, eu tô lá e falando, por que você não fez ali, ó? Não, a gente tenta imitar depois, o rodinho vai estar... Não, é muito... E é muito legal, porque desde pequeno eu sempre acompanhei vôlei. O Ale falou que ele amarrava cordinha na rua, eu tinha um portão, né? Um portão alto e vazado. Então a gente dava pra ver os outros. Então a gente fazia duplinha ali e ficava jogando vôlei no portão. Corda na rua, bola de meia, gente. Era tudo, praticamente assim. A bola caía no vizinho era uma briga. Porque, pra pegar a bola que caiu lá de novo. Então, assim, eu acho que... Já é a 20ª vez que cai nessa semana. Eu falo, a gente viveu essa parte que hoje em si é bem difícil. Mas, enfim, né? Mudou tudo. Eu sempre fui mais adepta ao futebol, só que a minha mãe sempre gostou muito de vôlei. Então, assim, quando tinha Olimpíadas, quando tem, né? É que agora a gente não mora mais junto, mas era assim, era todo santo dia. Ela anotava no papelzinho os horários que ia ter vôlei. Aí ela fazia questão de ter a assinatura da TV, porque às vezes não passava na TV aberta. Pois todo santo dia ela sentava e fazia eu sentar com ela na frente da TV pra assistir o bendito do vôlei. Eu acho que vamos falar assim, o boom assim, do vôlei foi nessas Olimpíadas de Tóquio, que era 2020, mas acabou sendo 2021. Que foi o boom, assim, tipo, do nada aumentou demais a procura. Nossa, muito. Principalmente das crianças. E depois que elas conheceram, que é pandemia, todo mundo em casa e acompanhou, e foi onde que teve toda aquela produção, tudo certinho, organizado lá. E aí o pessoal acompanhou. E muitas pessoas falam, interessou pelo esporte. Então, assim, não é à toa que hoje, é que eu tô ali na prefeitura, então é algo que a gente tem um limite também para trabalhar, que é horários e quantidade, tudo senão não desenvolve. Só que a gente tem vários lugares que hoje, nas areias, um monte de gente jogando, praticando. O importante é prática, não necessariamente que você tem que saber jogar. Não, vai lá, a base simples você sempre vai ter. Você vai brincando ali, você pega o jeito e tudo. E a prática, já é algo divertido, a prática do voleibol. E agora, se você vai procurar algo mais a fundo, mais assim... Não, eu quero aprender, eu quero competir, eu quero fazer isso. Aí é onde você tem que procurar as escolinhas, tudo certinho. E que é direcionado, que aí já é o treinamento. Aí é a parte chata de verdade e a cobrança que você vai ter de fazer aquilo ali certo pra poder competir e jogar. Mas hoje em si, tudo, fez assim uma procura muito grande de areia, então
é muito gostoso, porque antigamente o vôlei era não era tão reconhecido. Sim, não era tão visto, né? Não era tão visto. Ainda bem que estamos mudando, né? Porque antes a gente até tava conversando fora do ar aqui, antes era futebol para os meninos e vôlei para as meninas. Hoje... Então é um absurdo isso daí, você cercear um menino que quer jogar vôlei ou uma menina que quer jogar futebol, né? E era algo que... Então... E era antigamente era, porque na minha época, hoje eu tô com 34 anos, então naquela época lá, meado, muito tempo, que era dessa forma, é isso e aquilo, isso e aquilo. Assim, você não era, talvez assim, não é privado de fazer, só que você... Não incentivava-se, né? Na tua cabeça, assim, você falava, poxa, não tinha aquele incentivo, não, vai, não. Aí depois de uns 2, 3 anos que começou, fala, não, vamos jogar e tudo. E aí você vai buscando caminhos. Tem lugar que nem tem, não tem. Tem cidades que não tem vôlei, não tem... Porque não tem ainda pessoas de interesse. Aí quando começa um pouquinho, mas vai desenvolvendo. Mas é muito difícil ainda ter. Principalmente nessas cidades menores, né? Isso é bem difícil. É difícil. Até, não que aqui seja muito grande, mas querendo ou não, uma referência. E é difícil mudar essa mentalidade, né? Sim, tem um esporte que é para aquela pessoa, tem um esporte que é para aquela outra pessoa. Nós, graças a Deus, nós estamos mudando esse pensamento. Sim. Tanto nosso, né? Porque querendo ou não, né, igual o Roberto falou que nós mesmos, talvez por vir dessa época, dessa geração, nós também tínhamos um pouco desse pensamento, né? Mas a gente começa a mudar e começa a incentivar quem tá vindo de outras gerações, né? Eu acho que hoje, assim, questão... Como eu falei, na nossa época, muito tempo atrás, a gente, depois, cada um ainda fala, não, eu gosto de futebol, eu vou jogar futebol, eu gosto de handebol, vou jogar handebol, basquete, Então acabou abrindo mais o leque. Fala do rugby também. Algo que eu preciso aprender bastante. O rugby, eu não tenho conhecimento. Eu vi só na faculdade. Mas que vai abrindo leque. Então, aqui em Catanduva, quando eu vim pra Catanduva, quando eu vi todo esse leque de várias modalidades, e também já tinha mudado que tinha futsal feminino, tinha tudo, então, não que na época já em Itajubi já tinha, depois quando, assim, no começo em escola, aí tinha essa, vôlei e futebol, e aí, mas só que aí depois vai abrindo espaço. Não, porque sempre vai mudando, geração vai mudando. E aí chega uma hora que, igual eu falei, eu não jogava, eu gostava de vôlei, ficava jogando vôlei. E meu professor, o seu Luiz, nossa, ele falou, não, pode jogar. Vai lá, e eu comecei a jogar e ficava lá. E eu ajudava as meninas, que eu sabia, que eu treinava. E era assim, né, pra nós na época, quando você fala assim, eu jogo no time da cidade, na tua cabeça você fala, nossa, eu jogo no time da cidade. Uau! Eu fui na escola, fui campeão da escola. Só que lá dentro, o povo na escola, o povo não tava nem aí. Mas pra você aqui lá já era algo muito legal, né? Era uma conquista muito legal. E é assim, foi a mesma coisa aqui. Quando você fala assim, nossa, jogo no time. Quando eu voltava pra Itajubi depois, que assim, Itajubi, eu sempre falei, não, vou ajudar eles, vou continuar jogando, que tinha uns campeonatos municipais de cidade, que podia jogar só quem acaba residindo na cidade ou tem uma residência lá, e ainda eu tinha casa, tudo, alguns familiares lá, e aí eu voltava e jogava, e aí o pessoal, tipo, fala assim, o rolê tá jogando por Catanduva, o rolê de Catanduva, jogando no time de Catanduva, e é muito gostoso, porque além... Na época, quando eu vim pra cá em 2018, veio mais meninos de Itajubi também, jogou. Só que acabou que eles vinham e voltavam. E eles depois, por conta desse trajeto e mudanças e estudo, essas coisas, eles pararam e acabou que como eu morava aqui, então ficou só eu. E aí eu já era catanduvense já, então me considerava já daqui e não ia embora mais. E tô até hoje aqui. E aí...
Mas, assim... Ainda bem pro vôlei de Catanduva que você ficou pra cá, né? Exatamente. Eu falo, eu fiquei muito... Todos os meus técnicos, eu agradeço demais até hoje. Eu vejo, assim, eu tenho um carinho gigante por todos. Desde lá de Itajubi, que eu comecei, que eu tive a Lurdinha, tive o Edson, aí tive acho que tem uma outra professora, não lembro o nome dela, mas fez parte também da minha trajetória. O Fernando, que depois assumiu o time da cidade, antes dele também veio o Cleiton. Eu tive um monte de técnico, né? Sim. Mas que foi a minha base, assim. Aí eu vim pra cá e foi a Mariana que eu comecei, depois o Almir durante anos, que, nossa, nunca foi assim, o meu karma que pegava no meu pé e falava, incentivava. E graças a ele e mais Gustavo, que era o Guga, que era o japonês, que agora tá morando em Rio Preto, que pegava no meu pé. O André, que é um que jogava também. O Arlindo, que é um que jogava há muito tempo, pegava no... Então, assim, todo mundo que teve uma experiência aqui, ali junto, mas principalmente o Almir, todo dia, pegava no meu pé e falava, não, você vai fazer isso e aquilo. E aquilo lá me incentivava. E aí ele saiu e tudo que aconteceu. Quando ele saiu, a gente manteve o que ele ensinou. Aí entrou o Matheus e continuou ali ajudando a gente, corrigindo e montando treinando, levando a gente para as competições. E a gente indo e competindo, ganhando, perdendo. Legal. E foi, sabe? Então assim, a gente teve muitas conquistas, muitas derrotas, muito aprendizado. Então envolveu tudo. E aí quando ele saiu... Aí ele saiu, já também a gente já se formou. E aí é onde que ele saiu, ainda ele continuou. Ele se formou, ele continuou. Aí ele saiu, foi onde que eu entrei. Mas principalmente por causa desses técnicos, né, do começo, que eu sempre bato nessa tecla, né, que os técnicos, principalmente do começo, eles oportunizaram o Alexandre a conhecer, a se apaixonar pelo vôlei. Já gostava, ainda mais de jogar. Então esse é o nosso papel como profissionais da educação física, como pessoas que trabalham para a prefeitura, é oportunizar essas crianças, principalmente, a conhecer o determinado esporte que talvez em outro lugar não conheceria. Não. Se só ficasse naquela futebol meninos e vôlei meninos, a gente não teria um Alexandre vindo pra Catanduva pra montar isso daí. Muito legal, né? É legal porque além de oportunizar para ele ser técnico hoje, né? Porque tinha o sonho de ser jogador, né? Viu aí que, não, vamos dar uma segurada, vamos partir para outro caminho. E agora ele bota em prática tudo que ele aprendeu e vem aprendendo até hoje. E eu falo, hoje, tudo que eu uso isso com meus alunos. Então, tudo que eu aprendi com eles, desde o primeiro até o último, e outros que eu tive temporário fora também, que eu joguei, assim, eu peguei e falei, não, eu acho que assim, eu aprendi dessa forma, mas eu não, no meu início foi assim, eu não quero trabalhar dessa forma. Então eu vou trabalhar a partir desse, que foi minha base correta, e vou usar isso. Mas os outros teve uma parte que foi em questão de incentivo. Então, assim, você pega um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, e aí você vai trabalhando. Então, assim, eu tive técnicos explosivos, eu tive técnicos mais brandos, eu tive técnicos que talvez nem ligavam, sabe? Deixava a gente à vontade. Então, assim, eu tive vários tipos de técnicos. E vários tipos de colegas e amigos atletas. Sim. Então, assim, eu sei, tem os que pegam no meu pé até hoje, que é fato. Tem os que me ajudam até hoje. Então, é algo que assim. E é bom que você vai se moldando, né? Então, o que é explosivo não tá 100% certo, mas também não tá 100% errado. O que é mais brando não tá 100% certo. Então você vai vendo e os atletas, cada um reage de uma forma diferente. Então tem atleta que precisa daquela explosão pra ele acordar pro jogo, né? Tem outro que se você gritar muito com ele desanima e não rende tanto.
tanto. Então você tem... O técnico, ele tem que, né? Tem que saber... Você não pode seguir uma linha reta. Porque eu, tipo, contando da minha experiência como atleta, que eu tive, quando eu comecei, a Mariana, quando eu vim pra cá, que foi a primeira, ela já era mais tranquila. Ela explicava, ela queria que você entendesse o exercício, explicava o que você tinha que fazer ali, tudo certinho. Sim. Ok. Quando o Homer assumiu, o Homer já era mais assim, ele orientava, explicava, só que na hora do jogo ali ele era explosivo, ele te instigava a querer. Eu falei, não, é assim, se ele via que você tava cometendo erros, assim, que não comete, aí ele chegava e falava, não, peraí, explodia com você pra fazer você acordar. E nossa, isso dava um gás, assim, Sim. Virava a chavinha e falava, não, vambora, beleza, é isso que você quer, então é isso que você vai ter. E ele instigava, nossa. Até hoje eu falo, até brinco com você, ele fala, não, eu vou trazer fulano de tal pra jogar no teu lugar, eu vou trazer não sei quem, e pra me instigar, ela fala, não, pra mim brigar, fala, não, é minha posição, eu que tô ralando aqui, é eu que vou jogar. E isso eu falei pra ele hoje, até eu acho que agradeço até hoje, porque foi graças a isso dele me cutucando ali, né, colocando essa pressão, que me fez eu, sabe, chegar num ápice muito alto. Sair da zona de conforto, de profissionalismo, né? De querer jogar bem, de querer. Então não é à toa que a gente foi para os jogos regionais nos 2 anos. No ano anterior ainda eu tava muito assim, que eu nunca tinha sido titular assim, jogando com adulto. E a gente conquistou a medalha primeira, assim, medalha dos jogos regionais nossa, assim, com a minha geração, foi em 2009. Não, foi 2009. Não, 2009, que foi um bronze que a gente ganhou, que era quando o Homer assumiu e era o adulto. A gente ficou em terceiro nos regionais. E assim, jogando contra times muito fortes. Nós era o único time só da cidade, não tinha ninguém de fora. E ia lá, entrando, e ele colocou, você vai, joga. E assim, eu errava e chorava. Então, nossa, foi um caos, assim, chorando e errando e acertando, tudo, mas deu tudo certo. Mas aí em 2010 foi quando aconteceu isso. Daí ele falou, não, é isso, não, eu vou trazer alguém, você vai ter que jogar. Aí eu falei, não, beleza, não vou deixar. Ele falou, na época ele até falou assim, vou trazer o Garça, que é um jogador que jogou profissionalmente em vários times. O último dele foi no Vôlei Futuro de Araçatuba. E aí ele mora em Pindorama, ele é de Pindorama. E aí ele falou, não, vou trazer o Garça pra jogar. Eu falei, nossa, e eu sabia quem que era. Eu falei, não vou deixar, eu queria jogar, era minha chance de ser titular. E aí foi onde que fez um boom, assim, virou a chavinha. Eu falei, não, vou brigar por isso. E aí foi onde que eu fui para os jogos regionais e foi, acho que o ano que eu mais joguei, que eu falei, foi inesquecível, assim, eu joguei demais esse ano. E aí todo mundo elogiando e sendo reconhecido de todo o teu esforço. Então, foi muito gratificante aquilo ali. E aí eu sei que ele falando que ele queria aquilo ali de mim, que ele sabia que eu tinha mais para doar de mim. Então, deu certo. E foi, aí a gente conquistou mais um ano em terceiro lugar dos regionais. Só que aí vai mudando, sabe? Vai sempre mudando. Aí o outro ano já começou mais a base, aí eu fui jogar por outro time. Em 2012 eu joguei por Jaboticabal. Aí em 2013 a gente voltou, aí voltei a jogar por Catanduva, só que aí vai aumentando os níveis, tudo. A gente também foi mudando, porque muitos de nós foi optando em estudar, não tinha tanto tempo pra treinar. E foi assim, então assim, foi afunilando até que acabou ficando poucos, ficava nos mesmos de sempre, 6 ali que jogava sempre. E aí também o Homer chegou a sair, aí o Matheus assumiu, aí manteve, a gente foi tentando manter. Então tinha uma competição, aí a gente juntava nós e jogava. Tinha outra competição, juntava nós e jogava. E eu tava junto, ajudava. Eu falei, não, vou continuar ajudando como posso. E aí foi, até hoje tá aí. Agora, mas ainda do lado profissional mesmo. Agora eu tô trabalhando mais do que jogando. Não sei se ia dar entrada porque ele falou que agora é mais profissional e é treinador e tudo mais.
Você treina, você dá aula pela prefeitura. Isso, agora, atualmente, eu tô na prefeitura. Certo. Que nem... Antes de eu entrar na prefeitura, quando eu me formei, em 2017, até então, a gente não sabia. Falei, e se aparecer oportunidade, eu faço alguma coisa, academia, alguma coisa. Só que eu tava trabalhando. E aí o meu ex-técnico de Itajubi conversou comigo e falou assim, talvez vai precisar. Eu vou ter que assumir como coordenador de esportes, vou precisar de alguém para entrar no vôlei. E aí na hora você fala, ixi, e agora? Como que vai ser? Porque eu nunca tinha ficado na beira de uma quadra, eu não tinha ideia, orientar, não sabia. Eu sabia ser atleta, sabia jogar. Tem que posicionar. Agora você fazer... orientar, montar um treinamento, fazer todo aquele trabalho que eu tive, que meus técnicos teve comigo, e eu ia ter que passar a fazer, e eu fiquei assim, falei, nossa, e agora? Aí surgiu uma oportunidade de um amigo meu, que tinha um timinho brincando de molecada, era tudo 16, 17 anos. Falou assim, a gente tem um timinho, fica batendo bola, só que a gente queria treinar. E a gente queria alguém pra dar treino pra nós. E aí a gente sabe que você joga, que você tudo certinho, e você não quer dar treino pra nós? Aí eu falei, sim, voluntariamente, porque pra mim aquilo ali ia ser já. Falei, não, pera, vai ser meu ponto inicial pra começar a praticar. Eu falei, não, eu aceito. Então assim, aí começou o meu projetinho. E aí eu sempre, desde quando eu terminei a faculdade, meu sonho era montar uma escolinha de voleibol, igual eu convivenciei em várias assim, regiões na época que eu jogava, que as pessoas treinavam saía da escola, entrava 1h da tarde na quadra e saía às 7 horas da noite e ficava o dia inteiro treinando, tudo ali, todo dia. Então assim, era meu sonho. Eu falei, não, vamos dar um ponto, vamos começar por aqui então. Vamos lá. Aí foi. E aí foi onde começou a surgir. E era assim, era molecada que, tipo, eu olhava assim pra eles tinham vontade e sabiam jogar certinho. Só que é do jeitão deles. Sim. E eu falava assim, nossa, vamos lá. E aí, falei, onde que eu falei, vamos começar. Então, peguei horário no clubinho de sábado, a gente treinava de sábado das 2 até as 6 da tarde. E era o único dia que a gente treinava, que eu dava treino pra eles. Falei, vamos começar. E foi. E eu tinha 18 meninos. E aí começou também a aparecer umas meninas. Eu falei, não, vamos lá. Aí eu pedi, aí foi onde que, por isso eu falo, meus técnicos antigos foi onde que eu consegui ajuda. Aí que nem bola, não tinha nada. Tinha a rede que era de um dos alunos, que era dele, que a gente usava, antena, e uma bola que era dele. E aí eu falei, mas preciso de mais bola. Recorri ao meu ex, o Fernando de Itajubi, que tava na coordenação, que eu falei, Fer, tem umas bolas velhas aí, você não pode me doar pra mim? Eu tô dando treino pra molecada, tudo. Ele falou, não, Ale, eu vou vir aqui, eu te entrego, beleza. Aí veio, pegamos umas 6 bolas, a gente tem até hoje guardada lá, tá lá. Então assim, ele deu umas 4, 5 bolas, nossa, já foi a festa do pessoal. E a gente treinando. E aí também, como eu comentei, Itajubi não tinha dado certo. Aí não deu certo, então por isso que aí eu fiquei aqui e falei, vou iniciar aqui com a molecadinha de graça, voluntário. Meu projeto, falei, não, montei meu projeto, vou usar eles como meu projeto. E aí foi indo, aí a gente começou, primeira competiçãozinha no Sesc, aqui, um joguinho. E a gente foi. Falei, não, vamos. E aí até eu joguei pra ajudar eles. Falei, não, vamos lá. E aí ninguém conhecia a gente, ninguém sabia quem que era. E aí viram eu lá no meio do povo, a molecada, e a gente assim, ganhou 1, perdeu 2, mas tava ali de boa. E aí não é à toa que a gente ficaram em quarto no campeonatinho ali do Sesc. E aí a gente ganhou o troféu de Fair Play, que é a equipe mais comportada, mais amigável, mas assim, eles fizeram um troféu e nossa, foi alegria, foi o primeiro troféu nosso da vida. E tá tudo guardadinho lá até hoje. E a gente tem fotos, as fotos a gente vê hoje, aparece de lembrança,
E como chamava a equipe? Cara, a equipe, nossa, eles estavam assim. Não, tem que ter um nome. Aí acho que era Gladiators, esse negócio assim. Eu falei, gente, é um nome muito assim. Não, vamos lá. Aí a gente pegou e falou, não, vamos achar um nome mais legal, montar um login pra incentivar, porque é muito gostoso isso. Sim. Você acha que você é profissional, você coloca uma foto, faz um negocinho de jogo, a galera gosta. Eu falei, não, vamos lá. Aí eu falei assim, vamos colocar Warriors. Tá. Falei, aí não, legal. Só que, tipo, imagine pra eu ficar pronunciando isso na hora do jogo, aquela coisa. Aqui, a gente não, depois eu vou contar a história. Cada nome que a gente já escutou, o povo anunciando a gente. Que, só por Deus, mas tudo bem. E aí, vamos embora. E foi. E aí onde começou. E manteve. A gente ficou 1 ano quase treinando. Assim, só que aí eu falei, não, vamos parecer um campeonatinho. Aí a gente começou a ir atrás. Falei, não, vocês querem jogar? Então tá, vamos tentar fazer rifa. Então a gente fez rifa pra tentar suprir o valor pra pagar a inscrição, que não era tão cara, mas também não era tão barato. Como a gente vai? Não, a gente dá um jeito de arrumar carona com todo mundo, os meninos que era mais velho tinha carro, que também treinava no time. A gente pega e vai. A gente encaixa todo mundo. Então assim, eu tinha 18 moleques, tinha que levar os 18, porque senão se deixasse alguém pra trás, o coração ia ficar partido. A gente não tinha uniforme. O que eu vou fazer? Fer, você tem uns uniformes aí, velho, que você não usa lá de Itajubi, tudo? Falei, tenho. Ou seja, a gente foi jogar com o uniforme de Itajubi. Mas a gente era Warriors, era Catanduva. Mas a gente foi jogar. E foi. A gente tomou bolada de todos os times. A gente perdeu todos os jogos. E eu não jogava com eles, eu era técnico deles. Na época, o Itajubi entrou, eu jogava por Itajubi. E eu acompanhava eles como técnico deles. E tomando bolada e tudo. Falei, gente, a gente não ganhou um jogo. Mas aí a gente ganhou um set do time mais forte, que era o que tava no topo da tabela. Então aquilo lá foi um gás legal. E a gente ganhou um de WO. Foi ótimo. Quem disse que não ganhou? Ganhou um de WO, que ainda foi até contra a medicina, que também hoje eu sou técnico da medicina do masculino. E na época eles não puderam ir, eu acho, compromisso. E a gente deu WO, a gente ganhou WO. E aí a gente classificou pra série prata, que é tipo dividido, os 4 primeiros ouros e depois os outros série prata, os outros 4 série prata. E aí a gente classificou. E aí classificou contra quem? Aí Itajubi também classificou pra série prata. E aí foi contra quem? Itajubi contra os meus garotos. Eu falei, gente. E eu tinha que jogar, porque Itajubi também tava quebrado. Eu falei, eu tinha que jogar. E eu falei, gente, vou jogar contra vocês. Nossa, aí foi o gás. Nossa, vocês queriam. Não, a gente vai jogar contra você. Não, beleza. Não, a gente vai. Eles adoram. Foi até um incentivo, né? Falei, não, vamos lá. E aí perderam tudo, mas aquilo ali, sabe? Aí a gente foi campeão, o Itajubi na época foi campeão. E puxou eles com um terceiro lugar. Não teve medalha, mas falei, não, vocês ficaram em terceiro. E aquilo lá foi muito bom, foi muito legal. Só que no ano seguinte, a gente sabia que ia perder alguns, porque faculdade, ia prestar vestibular, tudo, e eu super no maior incentivo. Cara, eu falei, não, vai estudar. Vai estudar. É faculdade. Quer tentar no vôlei? Pode tentar, mas não deu certo. Vai estudar. Porque a gente vivência. Eu falei, não, vai, foca nisso. E foi. Alguns passou em vestibular, tudo foi. Mesmo assim, continuou. Alguns parou, mas sempre tava ali ainda, manteve alguns. E aí a gente meio que parou. Aí a gente ficou um tempão parado. Nesse meio tempo aí também, no outro ano, surgiu as meninas do voleiro. Que elas jogavam por Itajubi, depois não ia jogar mais, porque aí elas falaram, não, a gente quer montar um time independente. E me chamaram pra ser técnico. Aí eu fui técnico, mais um time. Então assim, aí eu comecei. Mas pelo menos no voleiro não dava pra você jogar contra. Mas aí eu comecei, vamos lá. As meninas conheciam todas e elas falaram, não, Ale, vamos lá, vamos incentivar, que a gente quer você como técnico. Falei, vamos na luta então. Aí pegavam um horário num canto de quadra e treinavam. Então assim, só que elas era mais diferente, uma experiência. Então era mais fácil você trabalhar. Então montava os treinos, tudo ali, melhorando para incentivar.
E aí o meu masculino parou, continuei só com o feminino, que era do voleiro. E aí eu falei, tá, vamos lá, vai funcionar. E aí foi, acho que no meio do ano, aí a gente foi convidado para ir para os Jogos Regionais. Os meninos da Secretaria do Esporte, o Gustavo, falei, você não quer levar o time das meninas para os Jogos Regionais? A gente tá sem time. Porque até então o Matheus levava muitas meninas antes, que ele tinha base. Como aí ele não tava, aí só tava com o masculino, aí ele falou, leva as meninas. Eu falei, não, beleza. É que ele tava só com a base na época. Então que eles chegaram até na final, ficaram em segundo lugar. E muitos dos meus meninos, quando parou, ele as pegou pra levar pro time de Catanduva, que ele ia montar o Sub-21. Então assim, foi uma troca muito legal. Porque ele pegou os meninos que estavam tudo parado, que não ia dar mais treino, e levou pra lá, que era o Sub. Os adultos acabou jogando por outros times, pra não praticar, pra não ficar parado. E eu acabei ficando ali, foi onde que eu também fui jogar pra outro time. E eu acabei ficando só com o feminino e levamos. Aí eu falei, o Gustavo ligou e falou, leva pra mim, tenta levar o feminino. Eu falei, tá, vou chamar as meninas. Aí eu conversei com elas, assim, a gente foi convidado, tudo pra jogar os jogos regionais. Eu falei, não, beleza, vamos. Só que a gente foi quebrado, porque era uma época de julho, todas trabalham, e mãe, e família, então assim, é muito difícil. Então, vamos com o que tem. A gente vai lá, representar, não deixar passar em branco, e foi. Aí a gente, assim, ficamos no quase, ali, pegamos 2 equipes fortes, mas jogamos bem, e falou, vamos continuar. Só que ainda não ganhava nada da prefeitura. Assim, eu era tudo voluntariado porque eu não queria deixar ninguém na mão. Por isso eu faço muito coração. Eu quero abraçar todo mundo. E eu queria, falei, não, vamos manter. E as meninas, a gente já disputava alguns campeonatos particulares. Sim, independente, a gente pagava do bolso tudo. E elas estavam jogando já, acho que um de Vista Alegre, que na época que tinha um campeonato. E elas já estavam jogando, e as meninas jogam muito bem. E tava ali, a gente jogando. Chegou no meio do ano, a gente voltou dos jogos regionais. E aí a gente continuou. Só que particular. Aí conversamos, falei, não, vamos tentar usar pelo menos uns horários da prefeitura. Vamos pedir pelo menos um horário para treinar. O material a gente leva o nosso. E deu certo, a gente treinava 2 vezes na semana, uma vez no conjunto, uma vez no clubinho ou em outro lugar. E foi indo, e aí as meninas a gente chegou nas finais dos campeonatos, tudo. Só que a gente ainda não levava o nome Ismel Catanduva, que até então não fazia parte. Mas a gente representava já Catanduva ali. E aí foi onde que apareceu mais uma oportunidade. Aí foi onde entra o vôlei da medicina. Então assim, eu tinha a minha molecada, né, mas tinha parado, o voleiro, e aí depois surgiu a medicina me fazendo uma proposta se eu não queria começar a dar treino pra eles, tudo, que o técnico deles tava pra sair. E aí eu falei, não, vamos lá, vou mais uma experiência, foi mais ainda experiência, que aí eu ia ter que mostrar mais ainda, porque eu seria pago por aquilo ali, eu ia ter que mostrar resultado. E foi, começamos um trabalho e tudo, falei, não, vamos lá. E aí nesse meio tempo, voltei meu timinho do Wars. Aí eu falei, não, vamos lá, vou jogar de novo. Que aí aqui surgiu um campeonatinho, eles falaram, não, vamos montar o nosso timinho de novo? Vamos embora. E aí a gente levou bolado o ano passado inteiro. Aí esse ano, a gente montou ali e falei, vamos lá, a gente talvez vai levar bolada de novo, mas vamos jogar pra participar. E não é que a gente chegou na final e ficou em segundo lugar do campeonato? Então assim, aquilo ali foi mais ainda um incentivo. Então assim, a gente ficou parado um tempo, se reuniu de novo e foi jogar. Ou seja, o que eles aprenderam ainda manteve. E eles também estavam treinando com o Matheus, então manteve ali um ritmo, alguns, que a maioria era da molecada nova. E pegou uns adultos ali que também estavam jogando. A gente foi ganhando, perdemos um jogo, aí foi pra semifinal ganhando, fomos pra final, a gente perdeu pra final.
E aí já ganhamos a primeira medalha, primeiro troféu. Vamos seguindo. Aí o voleiro, nas finais, a gente continuou, voltei os treinos do masculino. E aí a medicina também já ia começar a trabalhar. Aí chegou no final do ano, a gente foi disputar mais um campeonato. Da minha molecada por fora. Nada ainda vinculado Wars. A gente foi convidado para disputar um campeonato lá em Europeis. Ah, vocês não tem time sim. Aí foi o voleiro e o Wars. E aí a gente foi. E o feminino não conseguiu classificar para a final por conta que era uma época que as meninas estavam viajando, então a gente foi muito quebrado. Mas o masculino a gente chegou na final, mais uma final. E aí foi onde que surge a brincadeira. Lá na final eles anunciam. E aí assim, agora... Eles não falaram Catanduva, eles falaram o nome do time, que tava Warriors Voleibol Catanduva. E aí do nada o cara me mete assim... Agora, vamos à final, tal. Arroz. E arroz. Eu falei, gente. Aí eu falei assim, aí eu falei os meninos, a gente escutou o nome certo? Ele foi arroz. Eu falei, eu acho que foi. Aí pegou. Hoje a gente zoa, a gente vai juntar assim, fala a gente não fala. Hoje a gente fala mais que mas quando a gente ia jogar 1, 2, 3, e arroz. Pegou, mas é algo assim. E a mas gente... o arroz ainda continua? Não, hoje a gente grita só Catanduva. Mas o nome a gente mantém pra dar uma diferenciada. Sim. Mais pra... Mas não, foi. A hora que esse povo fala assim, é Warriors, não sei o que tá. Aí do nada, e arroz? A gente chega assim, não, coloca é Catanduva. Aí você tem, às vezes, não, é Catanduva. E aí a gente chegou na final, fez contra o time da casa, a gente perdeu. Um time massa de europeus, incrível. E aí a gente perdeu e ficou em segundo. Mais uma medalhinha. Aí teve também um campeonatinho do Pindorama Clube, a gente jogou, ficamos... Então assim, a gente, depois de um ano tomar bolada e pancada de todo lado, no outro ano a gente começou a conquistar, 2019. Então isso foi muito legal, porque tipo, foi onde que eu falei, nossa, meu trabalhinho ali deu certo. E o feminino também, mesma coisa, né? Foi campeão o ano inteiro, assim, dos campeonatos que jogou. Falei, não, deu certo. E aí foi onde começou meu novo desafio, medicina. E aí medicina foi mais assim, entrou a pandemia. A hora que eu ia iniciar, a gente já começou todo o preparo certinho de treinamento em 2020 para elas começar, que sempre tem a pré-intermédia que acontece, que nem vai ter agora em abril. E que é a competição muito importante para eles, então você começa todo o treinamento não, vou começar para ajudar, porque elas nunca tinham ganhado nada ainda. Assim, nada, tipo medalha nem nada, conquistado nada. Então eu falei assim, eu quero fazer diferente, vamos tentar mudar isso. Que tinha meninas muito boas no time, não, a gente tem condições. E aí quando a gente marcava amistoso, a gente jogava contra elas, o feminino jogava contra elas, e eu via, falei, nossa, essas meninas vai bem. Tem potencial. Falei, um dia eu vou chegar, quero dar um dia treino pra elas. E aconteceu. Me convidaram, eu falei, não, vamos lá. Fiz uns testes e deu certo. Veio a pandemia, então aí parou tudo. Tudo. E aí a gente retornou só em 2021. Que aí eu retornei com a medicina, aí voltei aos poucos já o voleiro. Foi voltando a molecada. Mas assim, aí, tipo, meu foco maior era a medicina porque eu ganhava para aquilo ali, então outros ainda era mais assim, voluntariado, aquela ali não, eu tinha que trabalhar bem mais aquilo ali. Não que as outras minhas não tinha que priorizar, mas tinham mais experiência. Era um treinamento diferente. Agora a medicina eu ia iniciar preparação para tudo. Eu tinha muitas meninas, a gente fala as bichos, né, que chega nas novas. E tinha as que já jogavam. Então, assim, eu tinha 50 meninas praticamente. Eu tinha umas 14 que tinha uma noção boa e o restante que não tinha. Nada. E eu falei, cara, como que eu vou trabalhar? Aí é muito difícil, porque eu falei, vamos separar. Elas não gostam, não, porque não pode separar. Só que eu falei, vocês querem? O que vocês querem? Qual a intenção de vocês? A gente quer ganhar, então vocês vão ter que separar.
Porque aqui, com essas, eu vou ter que trabalhar muita parte de base, fundamento e tudo certinho pra elas melhorarem e pra assumir depois o posto de vocês que vão sair, porque algumas iam sair, que era quinto e sexto ano. E vocês já têm uma noção, a gente trabalha outras coisas pra competição já e funcionar. Beleza, no começo foi difícil, mas aí elas começaram a entender e deu certo. Voltamos tudo. Aí teve a primeira competição com elas, que foi a média interior, não teve torcida, não teve nada. E aí eu falei, vamos lá. Que foi aqui. Que foi aqui, isso, que foi aqui em Catanduva. Eu falei, vamos lá. Aí elas ganharam. Nunca tinham ganhado. Primeiro jogo contra a Famerp de Rio Preto. Cara, nunca ganharam um set, nunca ganharam nada. Foram lá, ganharam o primeiro jogo. Nossa, já ficaram tudo felizes. Aí foi segundo jogo contra um time de Botucatu, que era um time muito bom, forte, ganhando 3-0. Aí foi pra disputa da final contra a Unicamp, que era um time que elas tinham pavor, que a gente já tinha feito amistosos antes e tinha perdido tudo. Chegou lá e ganhou. Então assim, elas foram campeãs pela primeira vez, ganhou uma medalha na média interior, nunca tinha ganhado de campeãs. E aquilo lá pra mim foi, nossa, foi incrível. Incrível. E aí eu falei, não, deu certo esse trabalho, vamos tentar manter dessa forma. E aí no outro ano foi quando já começou outras coisas. Aí foi onde que comecei na prefeitura. Acho que foi 2022. Foi o ano passado que eu comecei na prefeitura. Aí eu entrei desde o começo do ano. Aí eu comecei com as bases, mantive. Era um feminino, só. E na verdade comecei só com o feminino e a medicina, que era o masculino e feminino. E aí eu mantive ali, jogando, dando treino pra todo mundo. Ficava louco, mas eu tava dando treino pra todo mundo. Só que cada um ia iniciar tudo. Então assim, ia ter que começar tudo base, que não tinha o adulto, beleza, de competição, ok. Mas não tinha base. Aí foi onde que a gente começou as bases, começar a trabalhar em cima e começou a aparecer criança. Foi por isso que eu falei que foi o boom das Olimpíadas. Que quando eles viram, quando apareceu, vai começar a aula de voleibol. Nossa, ia aparecer criança e monte. Que eu não sabia o que fazer. Tinha hora que eu ficava assim, falei, meu Deus, quanta criança. Aí, como eu falei, não, vou dividir. Aí eu falei, não, mas não tem horário suficiente. E vai, onde eu vou? Bom, enfim, aí foi funcionando, foi caminhando. As Olimpíadas, elas ajudaram, mas nós temos que falar aqui que também o trabalho do Alê que reflete isso daí, né, Alê? Então, vem, né, essa luta, ela vem se perdurando, né? Então os frutos estão sendo colhidos agora. Sim. Então merece o parabéns, né, Ale? Eu sei que você é humilde pra falar, não, foi as Olimpíadas, mas a gente do lado de fora sabe que são frutos do seu trabalho. Então é tanto feminino quanto masculino ali, jogando e o pessoal falando e curtindo o treino. E aí vem a categoria de base. Então as Olimpíadas ajudaram, mas o foco é o seu trabalho. Sim, né? Eu acho que as Olimpíadas a gente fala que ajudou porque foi onde que abriu o leque de opções para as pessoas conhecer o voleibol de verdade. Despertou interesse em muitas pessoas. Que abriu a visão. Falei, nossa, o vôlei, aquilo lá é o vôlei. Então, antigamente a gente já via que as meninas foram da seleção, bicampeão olímpico, o masculino também, campeão olímpico em 2016. Então, foi tudo assim. Aí, quando teve essa última, acho que com a geração que chegou agora, que é os meus alunos hoje, que despertou. Que se você perguntar pra eles onde você viu? Eu assisti na TV, eu vi jogos da TV, na Superliga, mas muitos falam assim, que eu assisti nas Olimpíadas, porque tu não tava em casa, então foi onde que despertou interesse. Mas aí alguns em escola,
E aí, igual você comentou, ficou sabendo que eu tava dando treino. Sim. E onde você tá treinando? Eu treino na prefeitura, lá com a Lê, lá no clubinho, na prefeitura. E foi. Que é de graça, Que é de também, graça. né? Porque até hoje tem gente que pergunta pra mim, nossa, os pais, quanto que cobra? Quanto você cobra? E eu falei, não, gente, é da prefeitura, é gratuito. Só que assim, tem um limite, porque pra não atrapalhar também todo mundo, que tem uns que tá já treinando e outros que vai iniciar, então tem toda uma separação. E foi e onde que surgiu tudo assim. E não tinha base nenhuma. E acho que tá falando da medicina, né? Vamos voltar. Medicina. Calma, já fugindo. Mas manteve tudo medicina. E elas iam ter a pré, que é uma disputa muito importante, tanto elas como o masculino. O masculino foi mais assim, tinha uma galera que jogava bem mais. Então, eles tinham, o treino pra eles era muito mais tranquilo. Você trabalhava o que eles sabiam. Só que, se for comparar, é bem diferente. O masculino é porrada o tempo inteiro, muito forte. O feminino já é um jogo mais de volume. E aí eles acabou que o masculino ficou em terceiro na média, né? As meninas foram campeãs, o masculino ficou em terceiro. Aí a gente tinha foco no outro ano, era pré. E aí focando, e aí o masculino pegou um time fortíssimo já de cara na pré e era mata-mata, perdeu, tá fora. As meninas ainda a gente tinha uma chance, e aí ia jogar contra a Famerp. E preparação total. Ia jogar contra Rio Preto e ganhou. Primeiro jogo elas ganharam na pré. E aí falou, vamos pra semifinal. Chegou na semifinal, pedreira, mas jogaram bem, só que paramos ali. Então, assim, eu fiquei muito feliz por elas e elas também ficaram felizes. Eu acho que, assim, é muito gratificante. E ali, praticamente, assim, com o feminino, eu parei ali porque questões de horários. Como eu comecei na prefeitura, os meus horários ficou muito apertado. Muito apertado, porque era base, era adulto e depois já veio masculino, então juntou tudo. Então eu veio que o feminino elas também optaram, falei, a gente vai trocar de técnico porque não por questão de profissionalismo nem nada. Ela falou assim, eu acho que um dos motivos foi meus horários, eu não tinha tanto horário disponível para elas. Só tinha mais à noite, tarde da noite, talvez para elas ficava meio complicado. E a maioria deles tem amistoso. Ainda o masculino eu consigo levar, mas é meio que apertado, mas tá ali. Mas pra elas ia ficar difícil. Aí foi onde que o Matheus entrou. A 07, o Matheus entrou e tá dando tudo certo. E mesmo assim eu fico ali do lado dando pitaco. Eu falo, eu não vou largar osso que eu quero. Eu gosto delas, eu vou ficar ali do lado porque vou ajudar você e elas. Mas elas teve a média do ano passado, foram campeãs de novo e eu tava lá junto. Então, assim, foi muito legal, muito bom. E não é à toa que, assim, eu falei pra ele, assim, é algo muito legal, é totalmente diferente do nosso meio. De faculdade e de prefeitura, é algo muito doido, é meio maluco, é uma delícia, é muito bom. Mas ao mesmo tempo, é bem assim, eles levam muito a sério e tem que ter, como se diz, prioridade. Então elas optaram e deu certo e tá funcionando e fico super feliz. E aí porque eu também tinha que focar aqui. Então assim, hoje meu foco é a base em Catanduva, porque a prefeitura é a base. Legal. Eu tenho adulto. Só que se for ver hoje, a maioria dos meus meninos de adulto, no feminino eu tenho bem mais. Eu tenho quase 24 meninas, adulto mesmo, que joga. E várias faixas etárias, de 21 a 40 anos, 42, 50 anos. Que é a que a gente vai trazer pra cá. É a Silvinha. E não sei se ela tem 50, ela vai fazer, mas senão ela vai me bater, mas tudo bem. Mas ela é uma das que mais, assim, mais experiente nossa ali. E ela tinha parado na época. Ela voltou ano passado a jogar. Que ela jogando e várias meninas antigas. Isso que eu falo, que muitas voltaram a jogar. E foi onde o que eu tinha antes, eu tinha 12 meninas que sempre esteve comigo ali. Do nada, como chegou mais e mais, hoje eu tô com quase 24 meninas e é uma loucura, porque todas jogam bem, todas querem jogar, então assim, você fica virando ali, não, maquinando pra tudo. Então, hoje, eu adulta tem uns 3 times.
Eu tenho um Master, eu tenho um adulto e tenho um outro adulto, assim, B. Então tem muitas meninas. E tem da iniciação também, que é algumas 6 meninas do adulto que joga bem. Então assim, tem uns 3 times ali que tranquilo. E fora o pré-mirim, que é as crianças de 11 a 12 anos, mirim, que é 13 a 14, e o infantil, que pega 15, 16, 17. E o sub-19. Então assim, eu tenho todas essas categorias. Então, nossa, bastante. Todas as meninas. Então assim, de feminino, das pequenininhas, que é o que eu tenho, que eu comecei, hoje acho que eu tô com em torno de umas 50 meninas. Tudo nessa faixa de 11, 12, 13 anos e 14, assim. E esse pessoal todo aí, tá em competição? Você só tá treinando? Como que vai tá? Começar. O adulto a gente já começou. Dos adultos a gente já começou. Do adulto. Do masculino e do feminino. O feminino a gente já tá em competição do Sesc agora, que deu início no domingo passado, que deu aí um torneio de equalização para dividir os times, quem joga uma divisão especial, quem joga, digamos assim, série ouro e série prata, mas lá eles não colocam assim. E aí o feminino acabou que a gente ganhou 2 jogos, perdeu um e classificou para especial. E aí já no domingo que vem nós tem já a primeira rodada. O masculino jogou já no outro domingo retrasado também. Só que aí no masculino a gente ganhou 1, perdeu 2 e a gente ficou pra série prata, que é o masculino adulto. Mas tô levando a molecada, então é a molecada que joga praticamente. Que é o pessoal do Iarroz. Do Iarroz. E aí a gente e amanhã a gente já tem jogo. Que aí é a primeira rodada nossa do torneio do Sesc, a gente já tem jogo amanhã contra Votuporanga. Então amanhã, 8 horas, a gente já tá correndo pro Sesc de Rio Preto pra jogar lá nosso primeiro jogo do torneio. Entendeu? Mas assim, aí tem as próximas. Vai sair já a LDR, já tá pra começar, que eu entrei com o infantil, que é as meninas, né, mais nova, o sub-19 feminino e o adulto feminino, e no masculino também, as mesmas categorias, sub-19, o infantil, sub-19 e o adulto. Então assim, vou jogar com eles, e tem um outro também que vai iniciar, que aí eu vou entrar com a molecadinha. Aí é pré-mirim, mirim, infantil e o adulto. Então assim, vai ter várias competições. Legal. Muita competição. E como faz pra... Você falou que dá aula na prefeitura, né? Para as criancinhas e tudo mais. Como funciona? Qualquer um pode participar? Fala dos horários, datas? Sim. Praticamente assim, a gente tá liberado, assim, a gente faz a matrícula. Então, assim, a matrícula é levar os xerox dos documentos mesmo, RG, CPF, o comprovante de residência, uma foto 3x4 e o atestado, que é o mais importante, que Sim. Tem que ter esse atestado. Que é que libera, tipo, vai no médico e pede pra ver se tá tudo em ordem, você pode fazer atividade física. Aí libera pra você fazer atividade física e você leva todos esses documentos, leva lá na secretaria lá do Conjuntinho, que é aqui do João Cripa, no São Francisco, que a minha sede é ali, meu núcleo é ali. Então aí leva lá, aí a gente faz a matrícula, tudo certinho. E aí os horários, assim, vai depender muito da categoria. Da idade. Que eu tenho várias turmas. No momento, a única turma, assim, que eu tenho mais vazia, assim, que dá pra começar, é das 6 às 7. Que é de segunda e quarta, das 6 às 7. As outras já tá bem... Que é turma mista ou... É uma iniciação mista. Legal. É uma iniciação mista. Eu coloquei uma iniciação mista porque... Pra depois dali, digamos assim, é uma avaliação. Que, eu vejo, se você já tem uma noção boa, eu te encaminho já pra tua categoria. Mas tem um limite de idades, essa... Olha, no momento... E a Tamires, a gente pode ir nessa... Assim, no momento, a gente, por conta das competições que vai começar, a gente meio que deu uma segurada nas matrículas de adulto. Então, assim, a gente... Tem umas idades específicas que eu tô pegando. Então, assim, eu passei lá pra secretaria. Então, a qualquer coisa é ligar lá no Conjuntinho. Ou liga na Smel eles passam lá pra eles, direto ao número tal. Ou liga direto ali no Conjuntinho de São Francisco. Nas redes sociais, tá tudo lá. Tá? Então, assim,
Aí é mais fácil pra ter uma ideia, porque eu também de cabeça não lembro que eu passei pras meninas. Mas assim, eu tô pegando muito questão de iniciação mesmo, de base. Tipo, 11, 12, 13, de 11 a 19 anos. Que aí, no caso, é de 2011, nascidos em 2011, até 2004. Que é a que eu tô pegando agora no momento pra continuar trabalhando, que é a base. Ainda, que é de 11 a 19 anos. Que é um do foco, assim, principal meu, que eu preciso, porque é a geração futura. Que é o que vai manter aqui... Quem disse que a gente tem mais do que 19? Eu tô com 18. Eu consigo. Mas legal. Mas é isso, tá? Mas eu acho que é mais assim, é entrar em contato lá, que a gente vai conversando, mas no momento assim... Não, mas é bom a gente saber, né, e informar o público aí que tem esses horários, mas é claro, o foco agora tem essas competiçõezinhas, mas né? Tem ainda uma vaguinha ali. Isso. Eu dou um jeitinho. Aí o pessoal, olha lá. Eu dou um jeitinho. Vamos lá. Você fala, eu tenho um coração, olha. Vamos pegar do começo, né? Olha, tem um coração bom, coração mole. A gente encaixa ali, eu faço Dá um jeitinho. Encaixa, dá um jeitinho, mas sim, a ideia é tentar aumentar os horários. Mas por conta de escola, tem muitos alunos que estudam o dia inteiro. Tem alguns que estudam até 6h30. Então, e são alunos que jogam bem. Então, foi onde que eu precisei restringir, tipo, tirar horário, encaixar outro. Legal. Porque competição é assim, você tem que treinar junto pra ganhar um entrosamento pra levar. Senão, não adianta. Então, meio que agora, no momento, a gente tá tô dando uma priorizada na pessoalzinho de competição e nesse horário ainda tá livre, das 6, das 7. Se caso que tiver interesse, a gente encaixa ali. Show de bola. Estamos nos encaminhando para o finalzinho. O Ale falou que é tímido, mas olha, ele fez um programa cheio de... Assunto voava, mas tinha hora que começava em um, parava em outro, mas... Tá perfeito. Mas é isso, ó, é tímido pras câmeras, mas aqui a gente esquece que tem isso daqui. É bem tranquilo. Ale, você tem um recadinho pro pessoal que tá nos assistindo? Que manda agora nesse finalzinho? Recado. Um recadinho. Específico? O que vier no coração. Exatamente. Nesse coração mole seu. Não, específico assim, acho que é algo que eu sempre falo pros meus alunos mesmo, assim, acho que não desistir. Legal. Eu acho que eu coloquei isso pra mim como meta de vida, eu nunca desisti. Tive pedras no caminho, a gente passa por momentos assim, não quero mais, vou desistir, não é isso que eu quero. Ou pensa, nossa, será que é isso que eu quero pra minha vida? Tudo, eu acho que não desistir de nada. Independente, não falo só na questão do esporte, do vôlei, mas pra modo geral na vida. Acho que a gente nunca deve desistir de algo, eu tenho um objetivo daquilo ali, vamos lutar até o final pra aquilo ali. Que é aos trancos e barrancos, né, que a gente vai tomando tapa na cara, mas você vai aprendendo, cai, levanta e a resiliência, né? O que seria da vida sem os tombos, né? Sim. Tem um amigo meu que fala que aprende muito mais com os tombos que toma do que com os acertos. Não é, com certeza. Então assim, eu acho que tomba a gente vai ter um monte. E é nesses tombos que você cai, levanta e segue em frente. Sim. Esse mesmo amigo fala assim, ó, o sucesso não ensina nada, que o que ensina é o fracasso, é o tombo, né? Assim que a gente... Eu acho que foi. E também, eu acho que também na questão assim, eu falo, igual eu comentei no começo, era muito difícil falar não. Eu acho que a gente aprender a falar não, às vezes, é muito bom, porque... o sim pra tudo, às vezes esse sim, onde que você toma uns tapas na cara, você cai, você quebra a cara, e aí você acha que você tá dando a mão e nas tuas costas, pá, entendeu? Então assim, aprenda a gente fala assim, a separar. Eu acho que hoje em dia a gente aprende a separar o bom, o ruim, o mediano, então a convivência, então envolve tudo. E acho que na área para esporte, principalmente para meus alunos,
caso eles vão estar escutando que eu vou, eles vão ter que escutar. Isso, com certeza. Mas acho que no esporte é não desistir também. O começo é muito difícil. Se você quer, tem meninas assim, meninos que querem levar profissionalmente. Então tem um que tá jogando fora e eu me orgulho bastante disso. Não são... Vários deles foram fazer testes e chegava até na última fase, não passava, mas só de ter chegado na última fase ali, aquilo lá me deixava muito feliz. Porque eu fiz parte daquilo ali. Eu tenho um pedacinho do Alexandre ali, naquele conhecimento ali, naquele fundamento, naquela prática. E aí tem um que fez o teste, o Gabriel Morandi, a mãe dele também jogava profissionalmente, a Lívia, também convide ela para vir aqui. Ela, com certeza. Hoje ela joga, ela é uma profissional, ela é podóloga e assim, na área esportiva principalmente, muito bom, ela ajuda a gente demais, ajuda a gente jogando também, que joga um absurdo. Muito legal. E aí ele tá jogando em Itapajipe, lá na equipe. E tá lá, e amanhã a gente vai... Não é à toa que a gente caiu na mesma chave, porque eles estão disputando o mesmo campeonato. A gente vai ver ele amanhã de novo e vai jogar contra ele já num outro jogo. Então, assim, tá vendo? A gente joga contra meus próprios... Normal isso, mas tá tudo bem. Mas assim, não desistir, é incentivar. Você quer isso pra sua vida? Então, aproveite o máximo que pode. Legal. No máximo. Mesmo que você escute um esporro, né, que a gente fala, ou um elogio. Então, assim, aceite tudo. E depois acabou o treino, vai embora, tudo, pensa naquilo e volta no outro dia e continua. Então, assim, eu acho assim, você quer esse objetivo, beleza. Agora, se você quer só prática também, continua. Não desiste. Acho assim, não desistir. Eu acho que é o meu... Eu falo, pra mim, eu não desisti de nada. E quando você acha que tá tudo pra desistir, tem hora que você fala, não quero mais. Tem hora que você fala, vou abandonar tudo. Aí você olha assim, você olha a volta, você vê aquele monte de gente. E você fala, não dá. Não dá, eu não consigo, eu não vou desistir. Mas, enfim, é isso e, assim... É isso aí, não, mas não tem incentivo melhor, né? Sabe, não tem. E o tempo voa quando a gente se diverte, né? Exatamente, já estamos nos despedindo, então. Despedindo de mais um programa. O jogo. Sim. Queria agradecer. Quem que vai agradecer primeiro? Não, pode ser, eu agradeço. Ó, isso daí é o povo, primeiras damas. Primeiras mulheres. Eu queria agradecer primeiramente o Eduardo por estar aqui, né, me acompanhando novamente, e o Alê por ter topado estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da história de vida dele dentro do vôlei. Foi muito legal ouvir, muito bom. Sua vez agora, Eduardo. Ale, obrigado mais uma vez primeiro de ter aceitado nosso convite. Você viu que a desistência começou da gente tentando te convidar, né? A gente não desistiu de te convidar. O não desistir sempre. Eu não desisti de quebrar um medo, uma vergonha, algo meu. Então, assim, vou falar, ninguém desistiu de ninguém. Ninguém desistiu de ninguém. Então, queria agradecer a Tamires por ter me aceito aqui no programa O Jogo, a Cidade Feitiço, de falar de esporte, que é o que a gente gosta, sim, do que a gente ama mesmo. É igual eu falei no meio do programa. Esporte, eu assisto até o curling, que nem neve tem aqui, e eu tô lá criticando, nossa, varreu errado ali. Então, obrigado pela oportunidade. E a gente se vê num próximo programa, O Jogo. Fiquem ligadinhos nas redes sociais para as novidades, para os programas que sairão no nosso canal no YouTube. Assina o sininho. Assinar o sininho não dá. Clica no sininho para saber exatamente quando vai sair programa novo, nesse novo formato da hora que a gente está. Quando sair o programa, comente aí que a gente vai responder. Se tiver alguma dúvida, o Ale vai responder também. A gente vai mandar para ele. Então, fiquem ligadinhos aí. E tchau. Tchau.